Olá, bom dia. Bom dia para todo mundo que tá me ouvindo. Mais uma terça-feira, mais uma live, Manhãs Sistêmicas começando. Para você que está assistindo o replay, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa live de toda terça-feira. Toda terça, né, a gente tá aqui às 7h30 da manhã para a gente conversar um pouquinho sobre os livros que eu leio, sobre as coisas que eu assisto, falar um pouquinho sobre sistêmica, entender um pouquinho sobre várias coisas. Bom dia para quem tá entrando, pessoal que tem a coragem de aparecer aqui logo cedo. Marcela, bom dia. Eu sei que é um horário... Até, gente, eu tava aqui pensando, né, se eu mudo esse horário, porque às vezes é muito cedo para algumas pessoas, né? Eu tenho recebido algumas mensagens falando assim, queria tanto ter assistido ao vivo, mas é tão cedo, eu fico meio assim. Depois eu vou botar lá nos meus stories uma enquete. Bom dia, Luciana. Bom dia para todo mundo. Vou pedir para vocês já começarem a mandar aqui nesse aviãozinho para o pessoal dizer que eu estou entrando ao vivo, falando aqui um pouquinho sobre um tema que hoje vai ser um pouquinho mais denso, né? É um tema um pouquinho mais polêmico, né? Mas é um tema muito, 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 muito importante. Agradecer já quem tá entrando, bom dia para todo mundo. E aí, vamos lá, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Quem estiver aí, por favor, me fala se vocês estão me ouvindo bem. Se o som tá bom, a imagem tá boa e aí a gente já vai começar. Tá bom, né, gente? Beleza. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho complicado, né, de se falar, mas é um tema que eu quero trazer para vocês da maneira mais simples e de uma maneira confortável de se ouvir, tá? Não é para ficar um clima tenso. A gente vai falar um pouquinho sobre pedofilia, a gente vai falar um pouquinho sobre violência sexual infantil. Então, pensando nisso, eu quero já começar desde agora dizendo que se você é sensível a esse tema, se você acha que isso te dá algum gatilho mental, se isso pode te deixar de alguma maneira abalado emocionalmente, eu recomendo que não assista, ok? Se achar que não preciso ouvir, eu gosto desse tema, eu acho que é importante, então vamos ficar e vamos debater um pouquinho sobre isso, tá? O livro, gente, que eu li, e aí, assim, infelizmente eu não consigo colocar a capa aqui para vocês verem. Primeiro, porque é um livro que eu já li já tem um tempo. Segundo, porque esse livro está emprestado para uma prima minha. Eu não tenho com ele aqui comigo. Depois vocês podem pesquisar nas plataformas aí, nas lojas de vendas, se vocês quiserem adquirir o livro, que se chama Não Conte para a Mamãe. Esse tema por si só já é um tema que já causa um certo desconforto. Se você olhar a capa, é a capa de uma criança, né, uma menininha, e logo aqui na região da boca começa o título. Então já é um livro que já te traz um desconforto, você já fica pensando o que é que vai acontecer nessa história. E só para trazer assim um pano de fundo para vocês entenderem um pouquinho sobre a sinopse desse livro, se vocês tiverem interesse de ler. Então conta a história da Toni, que é uma menina que é criada pela mãe desde que ela se entende por gente, né? Ela é criada pela mãe e ela tem uma infância feliz até os 7 anos de idade. Por quê? Ela era criada pela mãe porque o pai estava no exército. E o pai volta para casa quando ela tem 7 anos de idade. E a partir desse momento, ele começa a violentá-la, ok? O tema do livro, né, o título do livro, que se diz Não Conte para a Mamãe, é exatamente porque toda vez que esse pai atenta essa menina de alguma maneira,
ele pede para que ela não conte para a mamãe. Só que ela não faz isso, ela conta para a mamãe. Ela conta e, infelizmente, essa mãe, ela não tem condições, ela não consegue proteger a filha dela mesmo assim. Ela conta para as pessoas na escola e a escola não consegue proteger a menina mesmo assim. Ela conta para vizinhos e os vizinhos não conseguem protegê-la mesmo assim. As coisas acontecem, muitas coisas absurdas acontecem, tá? Nesse livro, eu não vou falar para quem quiser ler, eu não dar spoiler. E aí se passa então sempre no passado, no presente, e o que está acontecendo no presente é que a mãe dela já está idosa, ela já é uma mulher adulta, a mãe está idosa, está passando pelas suas últimas horas de vida, porque ela está muito doente, e a Toni vai até o hospital para cuidar dessa mãe, para ficar com essa mãe nas suas últimas horas ali de vida. E nesse momento em que ela está ali no hospital com a mãe, ela começa a se recordar das coisas que ela viveu e de como essa mãe não conseguiu proteger ela de todas as atrocidades que ela viveu. E aí assim, gente, é um tema pesado? É pra caramba, é um livro muito, muito, muito pesado que eu não leria novamente, porque é um livro bem difícil de se ler, principalmente porque desde o início você sabe que essa história é uma biografia. A autora que escreveu este livro está contando a história de vida dela. Então, isso deixa as coisas mais difíceis ainda, porque às vezes você lê algumas coisas, você pensa, né? Não, é ficção. Só que no caso deste livro, não é ficção. Infelizmente, ela está contando a história da vida dela. Então, tudo isso traz uma questão muito difícil. Mas, como eu disse lá nos stories, hoje as manhãs sistêmicas vão ser um pouco diferentes. Eu não vou falar sobre a história do livro, eu não vou pontuar frases do livro e o que ele me fez pensar, até porque, como eu disse, é um livro que eu já li já tem um tempo, eu não consigo me lembrar assim, de detalhes e nem tenho o livro aqui para olhar os cortes e falar para vocês sobre as coisas que me chocaram ou que eu poderia trazer uma visão sistêmica para vocês. Como eu falei lá nos meus stories ontem, o objetivo da live é prevenção, tá? É ajudar quem tem crianças pequenas, que se relaciona com crianças pequenas, os seus sobrinhos, os seus filhos, os seus alunos, pessoas, né, que têm contato com crianças, como pode ajudar para prevenir que a história dessa menina não se repita, né? Porque talvez, gente, a dor maior de uma criança, são várias dores, né? Mas além da dor de sofrer uma violência como essa, talvez contar para os pais e não ser atendido, não ser ouvido, ou de alguma maneira sentir que não foi, que o adulto não acreditou, talvez seja até uma dor um pouco mais profunda para a pessoa, dependendo da circunstância. Então, sendo assim, hoje a gente vai falar sobre prevenção, ok? A gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente evoluiu desde a história dessa autora, né? Esse livro já foi publicado já tem um tempo já, ele não é um livro novo. Quando essa autora contou, ela já estava com... quando essa autora escreveu o livro, ela já estava com 30 e poucos anos. Então, desde que ela contou para a mãe que a mãe não conseguiu proteger ela até hoje, já se passaram vários anos. Nós estamos num outro momento em que tudo isso é falado de uma maneira como naquela época a mãe dela não tinha esse tipo de conversa, não tinha o tipo de liberdade para falar sobre essas coisas, e hoje a gente tem um pouco mais de liberdade para falar sobre essas coisas, e é por isso que a gente precisa falar sobre isso para poder prevenir, porque como eu disse lá nos stories, não adianta a gente ter um acolhimento para quem sofre esse tipo de problema, né? É importante, a gente precisa sim estar aberto para acolher essas pessoas, mas a gente também precisa fazer alguma coisa para que o número de casos diminua, né? A gente não vai conseguir parar esse mal, infelizmente, porque não está no nosso poder fazer isso, mas a gente pode ajudar para que esse número diminua. E a verdade, gente, é que
infelizmente, os números, né, que nós temos das pesquisas, das coisas que a gente vê na internet, os números que a gente tem de crianças que sofrem por violência sexual, eles não são precisos, né? Hoje, a gente sabe que a cada 3 segundos uma criança é violentada, infelizmente, por um adulto, né? Só que esse dado, ele não é preciso. E aqui a gente já começa a falar sobre algo muito, muito, muito importante e triste, tá? Que é a questão de a violência sexual ser um segredo de família, tá? Por isso que os números que a gente vê, como esse número aqui, de 3 crianças por... que a cada 3 segundos uma criança é violentada, esse número não é preciso, porque a maioria dos casos não são divulgados, tá? Não são divulgados pelos órgãos, por questões óbvias, até o único órgão que poderia trazer isso com mais clareza seria o SUS, mas eles não vão fazer isso por questões óbvias. E não tem como ter esse número exato porque é um segredo de família. Por que, Sheila, que é um segredo de família? Porque 70% das violências, né, que são cometidas contra as crianças, 70% dos abusos são intrafamiliares. Ou seja, pai, padrasto, irmão, tio, vô, ok? É lógico, acontece isso fora da família? Acontece, mas 70% vem de dentro da família. 70% vem de alguém que está próximo à criança e que tem laços sanguíneos com a criança. Então, gente, muitas vezes esses casos eles não são divulgados. Por quê? Abafa esse caso, vai estragar a família vai desmoronar. Então, não se pode falar a respeito disso. Você finge que nada aconteceu. Seu pai morre se seu pai descobrir um negócio desse. Sabe? Eu vi uma vez uma pessoa relatando, né, que quando ela contou pra mãe, a mãe falou, era de um tio, e ela contou pra mãe e a mãe falou, você não fala isso pra ninguém, porque se o seu pai souber disso, ele morre. E essa criança cresceu e virou adulta com isso entalado na garganta, nunca falou nada sobre isso, porque o medo que ela tinha era de abrir a boca e o pai morrer e a culpa ser dela, né? Então são muitos segredos que acontecem e que aí os números que a gente tem acabam não sendo precisos. Então você imagina, se esse dado já é assustador, se já é assustador você pensar que tantas crianças são violentadas assim, você imagina você descobrir que esses números ainda não são exatos, né? Então, é por isso que a gente precisa entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês que é muito importante da gente pensar é que o abusador, e vou abrir aqui um parênteses, tá, gente? Abuso, abusador não é a palavra correta. Eu tenho um vídeo lá no meu feed que fala um pouquinho disso. Eu vou usar esse termo aqui algumas vezes porque eu sei que fica mais fácil de vocês entenderem, mas o termo correto não é esse, tá? O termo correto não é dizer abuso e nem dizer abusador. Depois vocês olham lá no meu feed um vídeo que eu fiz sobre isso. Por que a gente não pode usar a palavra abuso? Mas vamos lá. O assediador, ele pode ser qualquer pessoa, tá? Independente, gente, da raça, da religião, da profissão, da classe social. A gente tem que dizer chega para esse tipo de pensamento de que fulano jamais faria isso, sabe? A gente não pode mais pensar dessa maneira, porque infelizmente pode ser qualquer pessoa, ok? Bom dia, gente, para todo que tá entrando, Jane, Cláudia, o Flávio, Maísa, Ana. Não consegui dar oi para vocês, mas sejam bem-vindos, tá? Então, gente, qualquer pessoa pode ser um assediador. A gente precisa ter isso muito em mente. Por quê?
Porque a gente precisa ajudar a criança a identificar quais são as situações de perigo. Lembrando sempre que sem colocar pânico na criança. Uma vez eu estava conversando com a minha terapeuta e a gente estava conversando sobre isso, sobre como um pai pode ajudar um filho em todas as questões, questão de violência, né, criminalidade, essas coisas todas, e a gente coloca esse assunto também em pauta, que é como que os pais podem proteger as crianças, ajudar que elas possam ver as situações de perigo, mas sem colocar pânico na criança, porque senão a criança não vai conseguir se desenvolver, né? Ela precisa sair na rua, mas e o medo que alguém vai me pegar? O que eu tenho que fazer se alguma coisa acontecer? E uma das coisas que prejudicam muito nessa questão é que muitas vezes o pai e a mãe pinta. Bom dia, Paulo. Muitas vezes o pai e a mãe pinta o assediador, né, de uma maneira como se ele fosse um monstro. Só que lembra que eu falei que a maioria, né, dos casos são intrafamiliares? Então a criança, pensando na proteção, a criança está pensando que ela precisa se proteger de uma pessoa ruim, de uma pessoa feia, de uma pessoa que vem trazendo agressiva de alguma maneira. Só que 70% dos casos não é assim. 70% dos casos é alguém da família, alguém que a pessoa confia, alguém que a pessoa gosta, ela te traz doce, ela te traz dentro de casa. Aliás, ela traz para você o que você não tem às vezes dentro de casa. Então, é muito importante que os pais eles ensinem as crianças que essa pessoa que pode lhe fazer mal não é um monstro. É alguém talvez que você ama. Então, primeiro ponto. Muito importante entender isso aqui, tá? Dar sugestões práticas, né? Então, se acontecer, se alguém chegar perto de você, o que é que você deve fazer? Você deve gritar, você deve falar, você não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Você pode, né, ter confiança para falar com fulaninho. Se você estiver num lugar, você pode chamar alguém. Teve uma aula que eu assisti, né? Até falei lá nos stories que eles deram várias dicas práticas também. E lá ela falou, por exemplo, se você tá num lugar público, você entra com uma criança num lugar público, você não deixa a criança sozinha. E você já mostra para a criança desde a hora que ela entra, fulaninho, a gente tá aqui, se por acaso, eventualmente acontecer de você se perder, é aquela pessoa ali que você precisa procurar. É aquela pessoa ali que você precisa ir. Vai até aquele lugar que eu vou encontrar com você. Porque muitas vezes a criança se perde e vira um alvo vulnerável. Aconteceu um caso aí, há um tempo atrás, de uma mãe que falou, fica aqui que eu vou buscar o legume numa outra gôndola do mercado. E foi o suficiente para um homem chegar e passar a mão ali na menina. A menina ficou estática, não sabia o que fazer, ficou travada, questão de segundos. Então, as crianças não devem ficar sozinhas, né, em lugares públicos. E se estiver num lugar público com a criança, você já indica para a criança onde é que ela deve ficar. Uma outra coisa importante também que os pais precisam fazer é sempre que está no momento, né, com a criança, em que precisa limpar, em que precisa fazer ajudar com algum ferimento, você já vai dizendo para a criança, você me dá licença para eu tocar aqui? Você me dá licença para eu limpar essa parte? Porque a criança ela já vai entendendo que aquele local é um local que você precisa pedir, né, para tocar. E se alguém fizer alguma coisa passar do limite, essa criança vai saber, mamãe, o fulano pegou em mim sem pedir licença. Pronto, já é o que é necessário, né? Então a gente precisa entender. Uma outra coisa, gente, que é importante também, dar abertura para as crianças se expressarem. Isso aqui é muito, muito, muito importante, né? Porque às vezes os pais, eles negam que os filhos têm curiosidade sobre o corpo, têm curiosidade sobre sexo,
e as crianças precisam ter uma abertura para conversar sobre isso com os pais. É lógico, os pais precisam analisar a idade e a maturidade da criança para determinada coisa, né? Não sei se vocês já ouviram, é uma história que eu já ouvi, não sei de quem que é, mas é uma história de uma menina que chegou na mãe e perguntou para a mãe: mãe, o que é virgem? E a mãe falou: ai, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar isso para essa menina agora? E aí ela falou: não tem jeito, a pergunta foi muito direta, eu vou ter que falar. E aí ela começou a explicar para a filha o que significava. E a filha ficou horrorizada e a filha falou assim: meu Deus do céu, mãe, isso que é virgem? Ai, meu Deus, isso que é virgem, então eu não quero nem saber o que é extra virgem. A criança estava falando do azeite que estava em cima da pia e a mãe atropelou os pés pelas mãos e já saiu falando um monte de coisa que talvez a criança não tinha maturidade para ouvir. Então precisa tomar cuidado, precisa entender e perguntar para a criança: olha, você descobriu uma palavra nova, né? Com quem que você aprendeu essa palavra nova? O que você sabe sobre essa palavra nova? Antes de falar, e aí você vai orientando a criança da maneira correta, ok? Uma outra coisa, gente, que também é importante é não ensinar as crianças a guardar segredo. Criança não guarda segredo, sabe? Sabe quando a criança vai na casa de alguém e fala tudo o que aconteceu dentro de casa? É porque criança é assim, criança é aberta, criança fala as coisas mesmo. A criança não é de ficar guardando segredo. Só que quando você como pai, você como mãe, você incentiva a criança a guardar o segredo, olha, a gente comprou essa roupa aqui na loja, mas não conta pro seu pai que a gente gastou esse dinheiro. Ó, a gente comprou esse doce aqui, mas não conta pro seu pai. Ó, esse brinquedo aqui a gente comprou, mas não fala pra sua avó. Não, gente, criança não tem que guardar segredo. Se você ensina a criança a guardar segredo, ela vai guardar segredo mesmo, de coisas que talvez ela não deveria guardar, ok? Então é importante, muito importante, não ensinar a criança a guardar segredo. E por favor, né, precisamos respaldar a criança quando ela diz não, ok? É muito comum crianças que às vezes vão até um determinado parente e não quer abraçar, não quer beijar, quer manter distância, não quer cumprimentar o fulano com um abraço, não quer. E não tô querendo dizer que se a criança tá fazendo isso é porque aquele adulto específico está violentando a criança. Não é isso, tá? Mas é uma questão que a criança está dizendo não. A criança está dizendo eu não quero. Então, quando você respalda a criança com isso, quando você diz, ok, a criança não quer e não ficar, ai, menino do mato, ai, menina que acordou com a pá virada, sabe, essas coisas. Se você cortar, se você começar a falar esse tipo de coisa, a criança, ela vai aprender a dizer sim. Porque isso desagrada a minha mãe, então eu vou parar de dizer não e vou dizer sim para todo mundo que quiser encostar em mim. E aí é que mora o perigo, ok? Então, se a criança não está afim de abraçar, de beijar, de ficar perto, deixa ela tá impondo limites, e limites é muito importante, tá? A pessoa precisa tanto receber o limite, a criança, ela precisa receber o limite, ela precisa ouvir não dos pais, tá? Nas terapias, às vezes, né, já cheguei a ouvir do tipo, eu queria que meu pai e minha mãe tivessem dito não pra mim. Eu queria muito que meu pai e minha mãe tivessem feito isso. Muitas vezes o pai e a mãe não conseguem dizer, porque quer ser amigo do filho. Só que amigo do filho, o filho tem lá. O limite, o pai precisa dar. Se o filho ouvir não do pai e da mãe, ele vai aprender a dizer não também para as outras pessoas. Inclusive para pessoas da família, tá? Porque, infelizmente, gente, existem algumas famílias que têm umas brincadeiras que são inapropriadas. Gestos de carinho que são inapropriados. Ai, Sheila, você tá sendo muito rígida. É só um carinho.
Não tem nada a ver, é só uma brincadeira. Mas são brincadeiras, gente, que são inapropriadas. A criança passa, você vai lá e pega no bumbumzinho da criança. Você pega ali em locais que não são para pegar. Ficar beijando a criança na boca, é carinho. Gente, é inapropriado, entendeu? Pode ser um gesto de carinho, pode ser uma brincadeira, mas é inapropriado. Se você como família pega e acha que tá tudo normal, porque é só uma brincadeira, a criança entende que um outro adulto, que também é próximo, porque a gente viu que 70% dos casos são intrafamiliares, podem tocar também porque é só uma brincadeira. Tá vendo onde tá o perigo? São pequenas coisas que às vezes a gente não percebe, que às vezes a gente não pensa, que pode trazer consequências para as pessoas, tá? Como um outro ponto que eu separei aqui também para falar em relação a isso é ensinar os filhos a ter confiança também nos professores. Porque às vezes, gente, como 70% dos casos são intrafamiliares, para quem que a criança vai dizer? Como que eu vou falar do meu avô pro meu pai? Como que eu vou falar do meu pai para minha mãe? Como eu vou dedurar o meu irmão? Às vezes, a criança não tem coragem de falar para a própria família. E o lugar que talvez ela tenha coragem de falar é para o professor, é para a professora. E, inclusive, um dado, né, também que me espantou até de ver, né, falando em relação a essa pandemia, né, que muitas crianças, elas pararam de ir para a escola, tiveram que ficar em casa e, infelizmente, os números aumentaram. Porque com as crianças em casa, elas não tinham lugar para recorrer, né? Lugar para fugir das violências que sofriam dentro de casa. E lembrando, gente, que a violência não é só física. Existe a violência sexual infantil psicológica, tá? Não é só o toque. Palavras, figuras, sons, tudo isso caracteriza a violência sexual infantil, ok? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Porque às vezes fala assim, não, mas problema não acontece, já conversei com a minha filha, já conversei com meu filho, nunca ninguém tocou, mas às vezes não é só tocar, né? Agora, gente, pra gente finalizar um pouquinho, a gente precisa falar também sobre o outro lado da moeda e eu até achei interessante de falar isso aqui, porque eu sei que tem vários terapeutas que também me assistem, né? Então, pensando nos vários terapeutas que me assistem, eu também decidi falar um pouquinho sobre o outro lado da moeda, que é o lado do assediador, o abusador também, né? Falando sobre isso, é importante a gente entender que existe diferença entre o pedófilo, tá? E sobre o abusador mesmo. O pedófilo, gente, é um transtorno psicológico, tá? Tanto é que, se você denunciar uma pedofilia, este pedófilo, se não for pego em flagrante, ele vai para uma clínica, ele não vai para cadeia, ok? O abusador já é diferente. O pedófilo, ele tem o seu desejo na criança, ele tem a sua atenção voltada para a criança. O abusador, ele abusa de qualquer um, adulto, criança, homem, mulher, ele tem desejo. E ele tenta satisfazer esse desejo doentio em quem estiver perto. E se a criança estiver perto, ela também. Mas essa é a diferença entre um e o outro. Mas as pesquisas mostram que 97% dos abusadores já foram abusados. Sheila vai começar a passar pano agora aqui para abusador. Não, gente, não tô passando pano para ninguém. Tô falando sobre um dado que já foi estabelecido pelos órgãos, que 97% dos abusadores já foram abusados um dia. Então, gente, em muitos casos, esta pessoa sofre e muitas vezes ela procura ajuda. E ela procura ajuda de terapeutas, ela procura ajuda de psicólogos, de psicoterapeutas, de pessoas que possam ajudá-las
nesse sentido. E aí é a hora que o terapeuta ele não pode julgar. É difícil, mas nesse momento você tem que ter uma visão de que aquela pessoa é um cliente que está precisando da sua ajuda. Muitas vezes que já cometeu o ato e muitas vezes que nunca cometeu. Existem pessoas, gente, que sofrem demais porque foram abusadas quando crianças, desenvolveram na sua cabeça uma maneira de olhar para o sexo de maneira diferente e começa a ter pensamentos doentios dentro da cabeça, pessoas que talvez jamais tocariam numa criança, mas ela tem pensamentos que rondam a cabeça dela e ela morre de medo de fazer alguma besteira. E sofrem demais e precisam ser tratados. Inclusive, muitos são tratados com remédios até. Às vezes precisa tomar remédios para ajudar com tudo aquilo ali. Então, a gente que é terapeuta e que recebe uma pessoa dessa, a gente precisa vir sem julgamentos e entender que aquelas pessoas também precisam de ajuda, mesmo que elas tenham já cometido algum erro ou não, ok? Pensando agora em sistêmica, né? Que é aqui o último ponto que eu quero trazer para essa live, porque eu não gosto de demorar muito nas lives de terça-feira, já são 8 horas. Então, pensando nisso, gente, o que a sistêmica tem para trazer para vocês em relação a todos esses abusos? Lembrando que a gente está falando aqui de pessoas que foram violentadas, inclusive por pessoas da família, né? Já que, vou falar de novo, 70% dos casos vem de pai, de mãe, de avô, de tios, tá? Então, pensando em relação a isso, aos irmãos. Uma coisa importante também de se falar, gente, é que assim, quando se fala em abuso, né, de novo, entre aspas, caracteriza sempre que há um contato sexual entre um desigual, tá? Então, isso quer dizer que se eu tenho 5 anos de idade e o meu priminho de 12 veio brincar comigo de alguma maneira, é sim um abuso, porque é desigual. Uma criança de 5 e uma criança de 12 tem desenvolvimento diferente, ok? Então acontece muito às vezes de relatar com meu primo, com o meu irmão. Então também é caracterizado e os dois estão sofrendo naquele momento, ok? Pensando nisso, tá, gente? Sobre essa questão intrafamiliar. Por que isso acontece tanto? Porque a sistêmica mostra que existe um padrão, geração de abusos dentro da família. Pais que foram abusados não conseguem, muitas vezes, proteger os seus filhos de abusos. Por que isso acontece? Muitas vezes existe uma naturalização da violência sexual. Então, como eu falei, era só uma brincadeira, era só carinho, e acha que aquilo é normal, é natural, ok? E aí permite que o seu filho passe por aquela situação achando que também aquilo é natural, e isso vai perpetuando e vai trazendo de geração para geração. Uma outra coisa também que acontece é que o adulto ele não consegue identificar ali aquelas situações perigosas. Então é muito importante, gente, quando uma pessoa vir visitar a sua casa, vir passar um tempo, independente se é parente, se é amigo, se é vizinho, sei lá quem for, vai vir passar um tempo na sua casa, talvez esse período seja um período em que o seu filho pode vir, neste momento, dormir ali no mesmo quarto que você e seu marido estão dormindo. Não deixa a criança sozinha lá no quarto dela, porque você tá dormindo de madrugada, você não sabe se aquela criança tá lá dentro do quarto dela, trancadinha de boa. Jamais, em hipótese alguma, deixe aquela pessoa dormindo com seu filho no mesmo quarto, porque no quarto do meu filho tem espaço. Não façam isso. Porque a gente, infelizmente, gente, eu não tô aqui botando pânico em ninguém, mas se os dados mostram que isso acontece com pessoas próximas da família, por que a gente vai correr esse risco?
É melhor que você seja um pai duro, uma mãe dura, uma pessoa rígida, do que depois, lá na sua fase adulta, os seus filhos adultos, eles cheguem em você e digam, aconteceu alguma coisa assim, assim, assado, dentro da nossa casa e você não percebeu. Pode ter certeza que é muito melhor você ouvir do seu filho que você sempre foi muito rígido do que você ouvir do seu filho que ele já foi violentado, ok? Uma outra coisa que acontece também nessa questão de gerações, de os pais não conseguirem proteger os filhos, é que muitas vezes, vamos supor, a mãe, ela foi violentada. E ela nega que aquilo algum dia vai acontecer com a filha dela. Não, aquilo aconteceu comigo e eu jamais vou permitir que isso aconteça com a minha filha. Só que muitas vezes, gente, isso é um trauma tão profundo dentro daquela mãe que a mãe não consegue conversar sobre isso. Não consegue conversar sobre essas questões. E por causa da falta de informação, por causa da falta da conversa, muitas vezes os filhos ficam vulneráveis. Então, é muito importante, e aqui é uma coisa que eu digo aqui para vocês, quem estiver me ouvindo, eu vou pedir para vocês aqui compartilharem essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem, porque esse é o momento em que eu vou dizer, alguém precisa dizer chega. Alguém nessa família precisa levantar uma bandeira e dizer, acaba em mim. Acaba aqui. Eu preciso trazer isso à tona para que outras pessoas não passem essa questão de geração para geração sem que ninguém saiba, sem que seja algo público, algo pelo menos que tenha que se conte para o pai e para a mãe, porque senão isso permanece dentro da família e quantas pessoas mais podem sofrer com isso? Então alguém precisa dizer não, alguém precisa dizer chega, alguém precisa romper com isso, tá? E se você é a pessoa que desconfia de algo, tá? Existe a denúncia. A denúncia, gente, não é feita quando você tem certeza do que aconteceu. A denúncia é feita quando você tem suspeita de que alguma coisa está acontecendo, ok? Então, se você tem suspeita, se você trabalha com crianças, se você tem filhos pequenos, se você é vizinho e você acha que tem alguma coisa errada, você já pode denunciar. E a denúncia pode ser anônima. Se você suspeita de alguma coisa, se você tem certeza de alguma coisa e você negligencia essa criança por não falar, por não ir atrás dos órgãos públicos e dizer o que está acontecendo com aquela criança naquele momento, você também está cometendo um crime. Negligenciar a criança também é crime, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você tem suspeita, denuncie. Você pode fazer a denúncia anônima para qualquer órgão público que você achar. Beleza, gente? Tema pesado, tema difícil de ser falado. 3 páginas aqui de coisas que eu fiz para falar para vocês. Eu tentei passar isso para vocês da menor maneira que eu pude. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira. Se vocês quiserem ler o livro que eu falei logo no início, o nome do livro é Não Conte para a Mamãe, ok? E fiquem à vontade para me chamar lá no direct se você quiser conversar, se você quiser falar sobre algo. Eu tô aqui para ouvir você e para dizer para você que você não está sozinho, ok? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Uma ótima semana para todos vocês. Um beijo e até a próxima.